Bom dia, meus amores, como vocês estão? Eu tô passando aqui para gravar esse áudio, para compartilhar um insight que eu tive aqui essa semana, que conversa junto com o que eu proponho, junto com essa ideia de autoconhecimento, e realmente para reforçar essa questão do quanto o autoconhecimento, a autogestão, a autopercepção, a reconexão com o sentir vai deixar seus dias mais leves. Eu tô em uma semana que hoje é sexta. E domingo, o último domingo, foi um dia que eu acordei assim, que eu olhei meus pensamentos e estava com os pensamentos em um padrão, que eu falei assim, isso é cansaço, eu preciso descansar. E assim eu fiz. Era um final de semana que fazia muito que eu não trabalhava e eu aproveitei para descansar e tudo. Só que, em contrapartida, isso reverberou ao longo da minha semana, tá? E por que que eu compartilho isso para você? Porque às vezes a gente tá ruim em um dia, ou em algum período ali, e a gente começa a achar que aquilo é daquele dia. E não, eu trago essa proposta de que a gente está sempre se alimentando, né? Tem coisa que nos nutre, tem coisa que nos envenena, tem coisas que nos deixam com mal-estar, mas tudo é alimento. E bem ou mal, apesar de eu estar precisando de descanso, de vir com um cansaço, de me cobrar profissionalmente, de passar alguns estresses familiares, de meu pai no hospital, minha gata resolver pular do 11º andar e tá tudo bem, ela sobreviveu sem nenhum arranhão. Mas são estresses que vão, por mais que a gente não perceba, eles vão sobrecarregando o nosso corpo, o nosso emocional. E aí, ontem, quinta-feira, eu estava me sentindo um cocô. Eu tinha feito um plano do que eu iria fazer pro dia. Eu ia acordar, fazer minha parte desse projeto do Ops, Pilates, iria assistir uma aula de uma mentoria à tarde, iria atender final da tarde, enfim, e assim seguiria o dia. E tudo saiu para fora do planejado. Apareceu um evento para eu cobrir, o que é muito bom. Apareceu o meu atendimento foi remarcado, enfim, tudo bagunçado, tudo bagunçado. E normalmente eu tendo a ficar muito pé da vida quando isso acontece, mas eu não tava nem pé da vida. Mas o que eu comecei a perceber é que mesmo eu tendo ido pro evento, mesmo eu voltando aquele trânsito, São Paulo, horário de pico, rush, 1 hora pra voltar pra casa, eu tava com cansaço desproporcional. Eu estava com cansaço físico e emocional desproporcional. E aí eu falei assim, cara, isso não tá legal, tem alguma coisa aqui que tá me incomodando. E aí eu comecei a fazer uma análise dos dias anteriores. E aí eu percebi que, apesar de eu estar precisando descansar no final de semana passado, não ter tido trabalhos, e eu me resguardei um pouco mais, sim, isso é verdade, eu sou uma pessoa muito sociável. Eu me alimento, eu me nutro de boas relações. Eu me nutro de estar com pessoas que me fazem bem. Eu me nutro de sair para trabalhar e ver outras pessoas. Eu me nutro de ver a alegria e a emoção. Eu me nutro em conduzir um ensaio. E eu não tive esse nutrir no último final de semana, e na semana anterior eu tive alguns ensaios, mas já fazia mais de uma semana. Eu não tive isso esse final de semana, e consequentemente isso também impactou no meu financeiro, e consequentemente isso também impactou na minha dinâmica social. E aí começa ao longo da semana, eu tive poucos contatos com outras pessoas. Essa necessidade de poucos contatos com outras pessoas fez com que eu não me arrumasse fisicamente de me colocar uma roupa. Eu fiquei só com roupinhas de ficar em casa. Se eu taquei maquiagem no rosto em 2 momentos, foi muito pouco. Eu saí de casa alguns momentos para fazer ensaio de Natal sem uma maquiagem no rosto. Enfim, eu não me nutri, eu não fiz essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes que fazem com que meu dia seja melhor, que fazem com que meu dia melhore. E aí eu quero colocar isso pra você. O quanto você tem se alimentado do que te faz bem, o quanto você tem colocado tarefas que te fazem bem, o quanto você tem vestido você mesma com roupas que te fazem se sentir bem, o quanto que você tá dando aquele tapa na make pra ficar bem consigo mesma, o quanto você tá fazendo essas pequenas tarefinhas que alimentam o nosso self, a nós mesmas, e que nos fazem com que nós estejamos bem, para aí sim poder ser boa para os outros, para aí sim poder ser boa para o próximo. Porque e isso vem com o autoconhecimento, isso vem com a autopercepção, isso vem com a autoanálise. E esse é o caminho de ficar bem consigo. A gente tende a buscar esses prazeres, essas realizações no outro. Então, no outro ou no externo. Ah, estou mal, vou lá comprar uma blusinha. Ah, estou mal, vou lá comer um negócio. Ah, estou mal. E não. Esse nutrir é de dentro para fora. Então, ah, estou mal, o que que eu posso fazer por mim hoje? E às vezes o fazer por mim hoje seja só descansar. Ou então o fazer por mim hoje seja ter um momento de autocuidado. Quantas vezes, e isso é uma prática que eu percebi esse ano, que eu tô mais ou menos, assim, ah, eu vou tacar uma maquiagem na cara, eu vou dar um tapa no meu cabelo. Fazer uns cachinhos, tananã, dar um jeito, deixar de um jeito que eu gosto. E eu saio com outra energia. Porque é um momento que eu entro pra dentro de mim e estou fazendo coisas que me fazem bem.
E eu sei que muitas vezes nessa rotina louca do que nos é apresentado como padrão de vida sustentável, que de sustentável ele não tem nada, né? É, a gente se perde, inclusive, dessa conexão consigo mesmo. Então, se você tá muito abarrotado, se você tá muito cansado, se você tá muito estressado, começa a observar. Começa a perceber o quanto de pequenas tarefas, não tô falando pra você passar uma tarde inteira no salão, não, mas o quanto de pequenas escolhas, o quantas de pequenas ações você está escolhendo para se nutrir, para se alimentar, para se fazer bem. Isso é muito necessário. Isso realmente é muito necessário. E é isso. Então, se você gostou, deixa um curtir, eu não sei onde está isso. Manda para alguém, compartilha com alguém que pode auxiliar também, que pode contribuir, que pode transformar. E nos vemos em breve. Beijos!